gravação. Até bom que a gente consiga umas bolsas, um incentivo, porque a gente ainda tem essa ferramenta de gravação da universidade. Até quando, eu não sei, né? Então, na reunião de hoje, a gente não sabe, né? Na reunião de hoje, a gente vai ouvir aqui a apresentação do professor Javes, que coordena essa linha de pesquisa sobre demografia e acesso à justiça. E, professor Javes, então, a bola está contigo, tá? Tá ótimo, obrigado, Luciano. Boa tarde novamente, né, a todos e todos. Nesse contexto de isolamento que estamos, e um contexto tão grave, né, que não dá para deixar de mencionar, não posso dizer que a gente fica feliz, né, com esse tipo de encontro, não só pelo grupo que a gente tem desenvolvido, pelos colegas, pelo ambiente, mas também nesse contexto de isolamento é sempre muito bem-vindo esse tipo de momento de interação. Mas, o objetivo aqui, então, e nós havíamos combinado, de tratar dessa temática, né, a demografia e análise espacial nos estudos sobre distribuição geográfica da oferta e da demanda de serviços judiciários, né, potencialidades e contribuições. E a minha tentativa aqui, pessoal, é a de desenvolver uma apresentação, assim, bastante ilustrativa, tá? Que não é carregada com questões de ordem metodológicas. Ao mesmo tempo, eu vou cometer aqui algumas generalizações para um demógrafo, né, minha área de demografia. Inclusive, sobre isso, até faço um parênteses aqui, dar as boas-vindas novamente aí também a Raquel, né, esse primeiro contato. Mas temos aqui no nosso grupo o Pedro, né, que é meu orientador de mestrado, e aí, Pedro, eu já vou pedir licença de algumas generalidades, porque eu acho que essa primeira interação de desenvolvimento de uma apresentação na área de demografia, a gente precisa cometer aqui alguns simplismos aqui. Mas que eu acho que essa discussão que eu vou colocar para vocês, então, sem muito mais delongas e preliminares, eu acho que vai contribuir muito para aprofundar o nosso debate no GPJus, no grupo, e também direcionar, né, vai permitir que a gente possa amadurecer um debate e propostas, né, propostas de trabalho que a gente pode estar desenvolvendo em parceria. Eu tenho certeza que aqui eu vou lançar muitas luzes para esse grupo, cuja característica é essa que a gente tem colocado, né, da interdisciplinaridade, né, quer dizer, um grupo muito interdisciplinar, mas eu acho que com leitura, com uma revisão bibliográfica coerente e com trabalho, a gente consegue desenvolver bons trabalhos aqui. Bom, essa apresentação está estruturada, né, com uma rápida introdução, já direcionada para o ponto que eu vou trazer, fontes de dados demográficos, estimativas e projeções de população, análise espacial, que eu até antecipo, assim, é a minha especialidade, eu não só sou geógrafo, demógrafo, mas também geógrafo, e trabalho muito com técnicas de econometria espacial, mas nessa apresentação em particular, a análise espacial vai ficar um pouco em segundo plano. Vou focar mais em aspectos gerais da demografia e potencialidades de interação com o tema, né, do judiciário. E a demografia e o judiciário, algumas potencialidades, tá? Bom, tem alguma leitura que eu já tenho iniciado em relação aos estudos e relatórios, né, disponíveis na área do judiciário, né, nessa tentativa inicial de aproximação. Tem essa informação, que inclusive me chamou muita atenção quando eu estava na banca de mestrado, participando do LP, com o convite do professor Leandro, essa questão da taxa de congestionamento, que, né, para a maioria dos colegas aqui do judiciário já é conhecida, né, uma média de quase 74%, né, que é um tempo de baixa dos processos, um tempo de resolutividade dos processos, na média, entre 7 e 8 anos, ali, 7 anos e meio. E isso me chamou muita atenção, e muito dos meus esforços iniciais de tentar pensar e desenvolver potencialidades da demografia nessa interação com o judiciário, com o direito, foi muito baseado nessa questão, né, da taxa de congestionamento, né? Então, nessa perspectiva, como eu coloco aqui, a demografia, né, tem muito a colaborar com metodologias de diagnóstico e prognóstico de demanda e oferta. E aí, em algumas reuniões eu falei muito nisso, né, quer dizer, a demanda, ainda como leigo nas questões do judiciário, a questão de demanda e oferta de serviços judiciários contribui para o planejamento da estrutura organizacional e da gestão dos serviços judiciários, bem como implementação e avaliação de políticas, né. Então, é muito
nessa perspectiva, né? E eu conversei muito, eu tive a oportunidade, inclusive fora dos encontros do nosso grupo, de conversar muito com o professor Leandro, e o professor Leandro colocou muito a seguinte visão, falou, olha, Jarbas, nós já desenvolvemos algumas pesquisas, né, temos uma experiência, inclusive, teve um projeto importante que o Leandro teve a oportunidade de participar com o Luciano, uma pesquisa financiada, inclusive, né, pelo Tribunal Estadual, depois vocês me corrijam, se é promotoria do Tribunal Estadual, mas uma pesquisa realizada em 2016, 2017, aonde foi possível trabalhar questões da estrutura organizacional do judiciário, também as questões relacionadas à oferta e demanda de serviços judiciários. E eu até antecipo um pouco, né, dessas primeiras impressões e conversas que tive com o Leandro, no sentido de que o esforço que foi desenvolvido naquele momento foi o de utilizar métodos de estatística, né, métodos estocásticos, para o desenvolvimento de algumas projeções mesmo, né, quer dizer, estudos de prognóstico em relação ao que seria a tendência futura desse congestionamento, ou seja, né, do crescimento do número de processos e da demanda dos serviços judiciários, enfim. E nessa perspectiva eu pude, né, realmente me embasar e preparar aqui o que eu vou estar apresentando para vocês, que eu acho que é uma inovação daquilo que nós podemos caminhar e desenvolver para além do que foi essa proposta dessa pesquisa que foi desenvolvida lá em 2017, né? Então, um pouco nessa linha, ainda na introdução, de muitos exemplos, né, que eu já tenho pesquisado em relação à integração do judiciário e dados populacionais, nós temos, por exemplo, o índice de acesso à justiça, né, que esse índice de acesso à justiça, inclusive, é um material que o próprio professor Luciano disponibilizou para a gente no grupo, né, e eu achei bastante interessante porque ele traz, por exemplo, alguns indicadores sintéticos que compreendem algumas dimensões. Então, por exemplo, o capital humano, cidadania, né, o capital humano em relação à população e o institucional. Focando aqui, que é o judiciário, focando aqui especificamente em relação à componente da população, esse relatório, eu acho que ele sintetiza bem o que se trabalha atualmente em relação a essa interação da perspectiva do judiciário com a questão da população. Então, vejam que é um indicador que parte de uma metodologia de estatística multivariada de componentes principais, inclusive, eu trabalho bastante com componentes principais, o professor Leandro também coincide, né, Leandro, a gente trabalha bastante com esse tipo de método, e indo direto aqui à questão da população, vejam aqui nesse diagrama que a componente da demografia, ela parte, deixa eu ver se eu pego aqui o contador, né, de uma análise sobre o perfil e da dinâmica, né, demográfico, padrão e resolução. Aqui, deixa eu ver se eu consigo, ok, passou, deixa eu só aproveitar que eu estou ok, então, a população tem essas dimensões aqui, né, e quando nós olhamos nesse relatório, por exemplo, a questão dos indicadores que são utilizados, populacionais, indicadores demográficos, para a composição desse índice, tá? Vejam que nós temos informações, né, e alguns indicadores que são, para a demografia, são indicadores muito básicos, né? Então, tamanho populacional, densidade demográfica, o IDH, que já é muito conhecido, desenvolvido pela PNUD, e tem o IDHM, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, desenvolvido pela Fundação João Pinheiro. Inclusive, o IDH, boa parte das componentes, né, dos indicadores que são utilizados para a construção do IDH, foram desenvolvidos por IDHM, Desenvolvimento Humano Municipal, foram desenvolvidos pela Fundação João Pinheiro, em parceria com o CEDEPLAR, que é o programa de pós-graduação em demografia da UFMG, que eu fui aluno e tive a oportunidade de trabalhar também num projeto relacionado ao IDHM. Coeficiente de Gini, desigualdade, todos conhecem, PIB per capita, sexo, idade, enfim, escolaridade, e algumas taxas, como taxa de escolarização e taxa de evasão escolar. Observando, né, essas variáveis demográficas, né, e eu como demógrafo trabalho com muitas metodologias, ou seja, só o tema da educação, há uma infinidade de indicadores da Unesco, indicadores nacionais e internacionais sobre rendimento, proficiência, né, e da mesma forma para todas as outras dimensões desses subindicadores demográficos, como, por exemplo, se pensarmos em indicadores de mercado de trabalho, taxas de ocupação, de participação, os NEM, taxa de desemprego. Então, é possível pensar metodologias
para inovar, para ampliar, né, esse tipo de método, de aplicação. Então, só esse relatório eu já pude observar uma grande potencialidade de nós, por exemplo, inclusive eu já adianto essa minha intenção como agenda de pesquisa do grupo do GTJUS, de nós aprofundarmos um pouco mais, ampliarmos essa metodologia de componentes principais desse relatório. Eu acho que seria um excelente artigo que nós poderíamos desenvolver em conjunto. Tem as outras dimensões do judiciário também que a gente pode discutir, mas as demográficas aqui, nesse nível, são muito genéricas ainda. E nessa perspectiva, já falando um pouco de fonte de dados demográficos, há um conjunto imenso de informações, tá, que a demografia trabalha. E na verdade, eu diria que eu não gastaria aqui uma tarde inteira, eu gastaria um curso de um semestre, talvez muito, mas 30 horas, para discutir fontes de dados demográficos. Então, essa tela aqui bastante visual, vejam que, por exemplo, tem informações de registro de nascimentos, né, Sistema Nacional de Nascidos Vivos, o SINCA, Sistema de Informação sobre Mortalidade, que são os dados de registro de nascimentos e óbitos, né, os dados de registro civil. Temos as informações de internação hospitalar, temos os censos demográficos, enfim, informações relacionadas a cadastros governamentais, como o Cadastro Único e o Bolsa Família. E na demografia, sem aqui tentar fazer uma organização da epistemologia da ciência, sem aqui querer delimitar bastante a demografia, então eu vou cometer alguns generalismos, como eu disse, mas nós temos, eu posso dizer mais ou menos assim, disciplinas específicas para trabalhar com cada tipo de banco de dados. Então, nós trabalhamos com softwares estatísticos, trabalhamos com esses bancos, com esses microdados, né, e geramos informações e utilizamos métodos determinísticos e estocásticos a partir de cada um desses bancos de dados, que tem diferentes características. Então, por exemplo, antes aqui de preocupar em fazer interseção com o judiciário, mas, por exemplo, aqui a RAIS, né, sabemos que é um banco de dados no nível de registro anual, de toda a população que está inserida no mercado de trabalho formal, no regime CLT ou estatutário. Então, a RAIS é um banco de dados fantástico para acompanharmos as mudanças e transformações econômicas e produzir alguns indicadores interessantíssimos, inclusive em escalas geográficas bastante desagregadas. Mas não só a RAIS, aqui não está, eu estou vendo que não tem o ícone, mas tem o censo escolar, que eu inclusive mencionei como uma das principais fontes de dados demográficos, que o censo escolar pode não parecer lá tão interessante, assim, poxa, muito específica, né, a questão do ensino, mas é um banco de dados dos poucos do Brasil, um dos poucos bancos de dados longitudinais que o Brasil dispõe. Então, vejam que, se por um lado, os censos demográficos, que é a principal pesquisa, né, censitária, né, a principal pesquisa socioeconômica sobre o perfil da população, sobre o perfil sociodemográfico da população, os censos, além da limitação temporal, até mesmo devido ao seu custo, né, mais ou menos algo em torno de 10% dos domicílios brasileiros são entrevistados a cada censo, então o orçamento, o custo é muito elevado, inclusive tem sido objeto de discussão desse governo, que infelizmente, decorrência da pandemia, atrasou o censo de 2020, que já não ocorreu, agora o censo de 2021 está em risco. Mas não só isso, tem questões políticas que sabemos também, sem aqui politizar também o debate, um pouco complicadas em relação ao perfil do governo, em relação à defesa e a visão da importância da pesquisa censitária, que é uma fotografia muito importante da população. Mas é uma fotografia, né, pessoal? Uma fotografia, quer dizer, uma pesquisa cross-section, não é um estudo longitudinal, o censo demográfico não acompanha as pessoas ao longo do tempo. Então, você tem fotografias a cada 10 anos, o que permite gerar diversas medidas, taxas, prevalências, e eu trabalho com censo há 20 anos, a ferramenta básica do demógrafo, com os microdados, rodando em software estatístico. É uma pesquisa clássica para nós, mas não é uma pesquisa longitudinal. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma ampla tradição em pesquisas longitudinais. O censo escolar já é uma pesquisa longitudinal, porque desde 2007 acompanha-se no censo escolar o código de matrícula do aluno. Então, é possível acompanhar o mesmo aluno ao longo do tempo. Então, se ele migrou, se ele repetiu, aprovou, se ele mudou de uma escola pública para uma escola privada, é um banco muito rico por ser longitudinal, porque ele permite a identificação de transições, o que é algo muito interessante e que pode ser explorado, mas eu não vou entrar em tanto detalhe aqui nesse momento em relação a possibilidades de utilização para as nossas pesquisas aqui, mas tem uma grande capacidade. Então, se pensarmos, por exemplo, sem ser muito mais longo aqui, a questão, por exemplo, do cadastro único, que, nossa, também tem essa característica de ser longitudinal, tem as informações da parcela de população mais vulnerável, mas há uma dificuldade nos dados públicos do cadastro único de se conseguir essa informação num nível desagregado, por exemplo, num nível
intramunicipal. Então, os dados públicos que se consegue do cadastro único são informações normalmente captadas para o agregado dos municípios, no máximo. Tá? Mas cada banco de dados desse tem as suas características, e o mais interessante que eu quero deixar um pouco dessa visão para vocês. Para cada banco de dados e para cada dimensão, mercado de trabalho, educação, mobilidade, fecundidade, mortalidade, por causas externas, como o caso da violência, que eu vou comentar um pouco mais aqui, há uma infinidade de métodos demográficos, de correção de subregistro, de indicadores, como eu acabei de falar, sintéticos, na literatura nacional e internacional, e grandes potencialidades para pensarmos pesquisa e desenvolver trabalhos. Bom, um exemplo muito interessante, que é um convênio muito recente do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais, o departamento que estou locado lá, aqui na FRN, é a questão do SIDAX, né? Assim, um exemplo interessante, acho que estratégico para trazer para vocês. O SIDAX, então, né, é um centro, né, que é de integração, né, de dados e conhecimentos para a saúde, da Fiocruz, de Salvador, né? Então, o SIDAX está locado na Fiocruz, de Salvador, e o SIDAX, já há alguns anos, mas é recente, é dessa década, agora, de 2010, desenvolveu uma pesquisa muito interessante, um banco de dados, na verdade, chamado coorte de 100 milhões de brasileiros. Essa coorte na demografia é entendido como um grupo de pessoas, tá? Com uma característica comum, normalmente relacionado ao nascimento, ao ano de nascimento. Então, eu, por exemplo, sou da coorte dos nascidos em 1981. Então, a coorte é um grupo de pessoas com uma característica qualquer definida. Então, o SIDAX tem esse projeto da coorte de 100 milhões, aonde reuniu diversos bancos de dados governamentais, inclusive dados que não são públicos, e organizou num banco de dados único, unindo informações, inclusive de pesquisas que não se cruzam normalmente pelo governo federal. Então, vou dar um exemplo muito simples. A Minha Casa Minha Vida, que é um programa que vocês conhecem, ele não é cruzado com a informação do próprio Cade Único, do Bolsa Família. Então, o SIDAX fez esse esforço computacional fantástico. Eles têm aqueles supercomputadores, workstation vários, e tem aquelas cabines mesmo de acesso a dados, assim, algo muito profissional, onde eles fizeram uma concatenação de diversos bancos de dados no nível, muitas vezes, do indivíduo, tá? O que é fantástico. Essa pesquisa não é pública, é preciso fazer um convênio. Poucas instituições no Brasil conseguiram fazer o convênio com o SIDAX, e o nosso departamento recentemente consolidou, por meio da submissão de alguns projetos de pesquisa para a FAPER, enfim, e para alguns órgãos de fomento, esse convênio. Então, nós temos acesso, e é algo tão recente que nós ainda não solicitamos os dados, os primeiros dados, a primeira bateria de dados, mas onde eu quero chegar é dizer que o SIDAX tem diversas informações no nível de desagregação, por exemplo, do setor censitário. Então, é possível, para Natal, por exemplo, pegar informações do Minha Casa Minha Vida, do Cade Único, dados sobre vulnerabilidade da população, numa escala interurbana, que você pode dividir Natal em 900 partes. Natal tem aproximadamente 900 setores censitários. Então, tem informações como essas de prestação continuada, Minha Casa Minha Vida, carteira do idoso, o programa de cisternas, mais para o interior, Bolsa Família. Então, é um banco de dados, só para dar um exemplo de um banco muito recente, que está sendo objeto de construção de propostas de doutorado no nosso programa de pós-graduação em demografia, que pode ser utilizado. E que a minha intenção, sem detalhar, assim, eu quis apresentar um pouco disso, mas trazer aqui, de forma muito organizada, algumas propostas de produção de trabalhos com o GPJus, com vocês. Nesse caso do SIDAX, da Coorte de 100 milhões, a gente pegar alguma informação que seja estratégica para a gente poder fazer um mapeamento de uma distribuição espacial de um público que seja interessante para a implementação de políticas públicas judiciárias. Bom, outros exemplos, não são tantos, né? Aqui eu trouxe muito rapidamente a rede óbvia, o Observatório da Violência, que foi um esforço muito recente que desenvolvemos também na demografia. Eu sou subcoordenador dessa rede, que é o Observatório da Violência, que implementamos no ano passado, na UFRN, que é muito em resumo, porque é um banco de dados mais específico, mas eu acho muito estratégico, até pela leitura que eu tenho feito dos trabalhos na área de indicadores populacionais e demanda de serviços judiciários, essa primeira leitura minha, eu percebi, por exemplo, a importância de informações na área de violência, né? Se pensarmos aí a questão de processo na área criminal, enfim, quer dizer, eu acho que a gente também tem esse campo. E a Rede Óbvio, muito resumidamente, era uma ONG que foi criada em 2012 pelo então deputado estadual falecido Marcos Dionísio,
e alguns professores da UFRN, e o óbvio, ele tem uma pesquisa ativa fantástica no nível das coordenadas geográficas para todo o estado do Rio Grande do Norte, com informações até mesmo de identificação das vítimas, é claro, são dados sigilosos, e reúne informações do DISC 190, dados de investigação criminal da Polícia Civil, dados do ITEP, dados de justiça. É um banco fantástico, atualizado diariamente, e nós temos acesso, e temos uma plataforma que estamos organizando essas informações num sistema, que esse sistema é acessado pelo site, nós estamos desenvolvendo essa rede óbvio, nós aprovamos ela por meio de um edital da UFRN no ano passado, esse banco de dados. Além de ser, poxa, um banco de dados fantástico sobre violência, sobre crimes de violência letais intencionais, nós temos livre acesso às informações na medida que eu sou vice-coordenador, então a gente tem acesso a esse banco de dados, podemos também, nessa linha, desenvolver estudos com essa temática, tá? Inclusive, o sistema óbvio, ele já foi implementado e nós não temos ainda o financiamento, mas estamos, assim, agendado, na verdade, alguns adiamentos dessa agenda com a governadora para que ela já nos deu um sinal positivo de que conseguirá, via FAPERN, algum recurso da FAPERN, para financiar o óbvio, porque a pesquisa ativa tem um custo, na verdade, e é muito importante dissociar essa pesquisa ativa que o óbvio, que o Observatório da Violência desenvolve, dos governos, né? A independência é fundamental. Inclusive, nós temos tido uma presença também na mídia regional importante, apresentando esses resultados. Então, eu dou um exemplo muito rápido, que dados, como eu falei, em tempo real, em 2020, observamos um aumento de quase 200% da violência doméstica, mas a gente não tem só esse dado agregado, nós temos a distribuição dessas ocorrências no espaço, e eu acho que isso é uma informação estratégica que nós podemos pensar em metodologias também. E disso, várias outras. Eu vi algumas metodologias, inclusive, mais à frente eu comento, tem um slide sobre isso, estou vendo que minha apresentação está rendendo, vou acelerar um pouco, se deixar eu falar a tarde inteira, temos um tempo marcado aqui, estou marcando o meu tempo de exposição, 20 minutos aqui, mas assim, tem algumas metodologias, inclusive daquele relatório que eu mostrei, do judiciário, que utiliza informações sobre roubo e furto de veículos e dados criminais, então acho que a gente tem esse potencial. Inclusive, bom, antecipei, não? Era exatamente, eu achei que ia chegar mais adiante, mas é esse slide aqui. Então, vejam que nesse próprio relatório, Luciano, de índice de acesso à justiça, tem informações de violência doméstica, enfim, causas específicas de violência, seja letal ou não, e nós temos essas categorias nesse banco de dados. Então, nós temos esse potencial de construir indicadores usando metodologias como essa, de componentes principais, inclusive para a nossa unidade de análise, para Natal, região metropolitana de Natal, o estado do Rio Grande do Norte, e correlacionar isso com medidas e informações judiciais, tá? Então, tem essas potencialidades. Bom, dando prosseguimento, deixa eu tirar o som aqui, ok. Então, aqui é só um resultado sintético desse relatório, que traz muitos dos indicadores demográficos e alguns de violência, que nós, na demografia, trabalhamos muito com isso, a gente pode estar fazendo em parceria um aprimoramento desses indicadores que relacionam informações populacionais, como eu falei, e o acesso à justiça. Bom, aqui, o objetivo, são tantas dimensões e possibilidades, e essa apresentação dela é muito mais focada na questão de análise de prognóstico, que é algo que eu gostaria de focar um pouco mais nesse momento. Então, eu preciso aqui fazer algumas escolhas, e aí eu vou ser sintético em algumas questões, mas, por exemplo, uma das capacidades, das potencialidades da demografia, antes de falar dessa interseção que eu deixo para o final sobre o judiciário, claro, tem os estudos de diagnóstico e uma enorme quantidade de indicadores que podemos desenvolver, como esses que eu acabei de exemplificar. Mas também podemos trabalhar com prognóstico. Então, eu trouxe um pouco dessa discussão porque inclusive nessas conversas que eu comentei com o Leandro, foi desenvolvido nessa pesquisa financiada em 2017, algumas metodologias de séries temporais. Foi aplicado um método estatístico chamado séries temporais, que é uma modelagem, um método estocástico de regressão, que utilizou um conjunto de variáveis independentes, ou seja, variáveis demográficas mais diversas, enfim, dados do judiciário, onde as variáveis independentes eram as variáveis demográficas e outras de organização, de gestão, e a variável dependente que interessava era o número de processos, quer dizer, os casos, pensando muito naquela questão do tempo, da taxa de congestionamento. E aí entra uma coisa interessantíssima, pessoal, que a demografia tem um potencial muito grande, que a gente vai poder desenvolver aqui, que é não só usar métodos econométricos, mas de projeção.
ou seja, esse tal método de projeção de séries temporais que foi usado naquela pesquisa e que eu, como demógrafo, e os colegas sabemos desenvolver também, assim como o Leandro, a gente tem essa capacidade técnica, mas existem outros métodos demográficos e aqui eu vou trazer um pouco sobre isso. Mas, bom, sem ser aqui exaustivo em relação a fórmulas e a equações, é possível fazer uma extrapolação, imagina, né? Então, há uma série temporal, informações de um banco de dados do próprio judiciário, onde nós temos um número crescente de processos por tipo e perfil populacional, na verdade, e é possível fazer uma extrapolação para se projetar a tendência do crescimento de processos. E isso está na literatura, isso é discutido. Então, nós podemos começar pensando em extrapolações simples, matemáticas, regras de 3, por exemplo, uma extrapolação linear simples, é um critério, embora muito limitado, é uma forma de se pensar, é uma análise prognóstica daquela tendência do crescimento da demanda do judiciário. Mas isso pode ir se tornando mais robusto. Então, é possível pensar, e aí na demografia, sem aqui ter o objetivo, é claro, de exaurir e discutir em detalhe os métodos, podemos trabalhar extrapolações ainda simples, mas exponenciais, podemos pensar em extrapolações complexas, e aí aqui, nesse slide, extrapolações pensando em modelos lineares de fato, né, onde o y, que é a variável dependente, que é a informação que você quer investigar, pode ser esse número de processos por um tipo de processo específico, enfim, da área do Tribunal de Justiça. A gente pode criar vários modelos para cada finalidade, organizando os bancos de dados, mas aqui pensando esse y aqui muito como sendo os processos, querendo investigar a tendência futura de crescimento. Né? Quer dizer, a variável que você quer identificar é a variável dependente ao y no modelo de regressão e é essa informação dos processos. E aí, o A nada mais é aqui que o intercepto, mas sem entrar em detalhe em estatística, método estocástico, mas o X, que na verdade aqui representa um conjunto de X, são variáveis explicativas. Então, em resumo, um modelinho como esse, que nós trabalhamos na demografia e também os estatísticos, e isso foi feito nesse projeto em 2017, nós podemos colocar várias variáveis, um conjunto de indicadores ou variáveis, que é o X1, X2, X3 e assim sucessivamente, que são explicativas, que ajudam a entender que tem um tipo de contribuição, umas explicam mais, outras explicam menos, o que vai definir é o coeficiente angular, esse beta aqui associado, mas fato é que o que importa dizer aqui é que você pode, no modelinho como esse, colocar inúmeras variáveis que serão explicativas desse fenômeno do crescimento do número de processos. Né? É mais ou menos, essa foi o perfil de trabalho desenvolvido, que de mais avançado foi feito nessa pesquisa, então, há 3 anos atrás. E aí, 3 anos atrás, chegaram, né, depois me corrijo, mas trabalhou-se também com métodos de séries temporais, que nós também trabalhamos na demografia, né, que utilizam de mecanismos que são métodos estocásticos, probabilísticos, para a construção de séries de dados históricos, sendo utilizados para o desenvolvimento de projeções, sendo subdivididos em alguns tipos, aqui eu acho que aqui não preciso detalhar nesse momento, o método de séries temporais, já também conhecidos como ARIMA, mas o que importa desse tipo de método é que ele, assim como nos métodos de extrapolação, esses métodos de séries temporais podem ser úteis para intervalos curtos de projeção. Né? E aqui é interessante, olha, na projeção por séries temporais, normalmente é a população total que é extrapolada. A população total. Você tem uma tendência, né, ali, você extrapola essa população. Sendo possível a construção de intervalos de confiança probabilística, enfim, tem algumas características, acho que aqui a gente não tem que detalhar, mas é um tipo de método estatístico que nos permite fazer uma previsão, né, uma análise prognóstica dos números de processos, ou pensando no denominador, né, da demanda da própria população. Tá? Então, pensem não só no número de processos, né, aquilo que de fato é o serviço judiciário, mas também em termos do denominador, o que é a população do público-alvo que tem ali, né, ou seja, para cada comarca, vamos imaginar que para cada unidade administrativa do judiciário, vamos pensar as comarcas, nós podemos fazer uma projeção da população daquela comarca, tá? E o perfil dela, população por idade, por sexo, por escolaridade, certo? Não só a partir de dados dos processos, dos dados dos tribunais, a evolução dos processos, do número de processos e da taxa de congestionamento, mas também podemos projetar a população que está lá exposta ao risco em algum momento, até algum processo, e alguma demanda judiciária, né, precisa de algum serviço judiciário. Mas a questão, pessoal, onde eu quero chegar, e aí eu vou fazer bastante claro,
é que, para além desses métodos de extrapolação simples e complexa, ou de séries temporais, que é o que foi utilizado nessa pesquisa, nós podemos e devemos, no entendimento do demógrafo, e aí eu vou trazer alguns conceitos rapidamente sobre isso, sensível ao tempo, aí eu prometo que acelerar, são 3h15, acho que tem que dar uns 20 minutos pelo menos de discussão, as projeções por coortes componentes, aí muito resumidamente, né? Aí eu vou fazer algumas opções de decisão aqui por ser mais direto, tá? As projeções por coortes componentes, esse nome, ou também conhecido como método das componentes, né? O método das componentes é o método mais utilizado no mundo para projeção de população, projeção demográfica de população. É o método utilizado pelas Nações Unidas, pelo IBGE, enfim, né? Por exemplo, eu faço parte atualmente de um grupo de trabalho do IBGE, de um grupo pequeno de pesquisadores no Brasil que tem contribuído com alguns estudos. Esse grupo de trabalho ele é para discutir banco de dados longitudinais, como eu comentei para vocês, para que possa para o desenvolvimento de metodologias que vão subsidiar a próxima revisão de projeções do IBGE. Então, nós demógrafos trabalhamos muito com projeções de população. Então, o principal método é esse de componentes, e ele não faz simplesmente, esse é o ponto, uma extrapolação, seja ela simples, ou seja ela por regressão, né, como eu falei, mais sofisticada, com variável dependente, variáveis independentes, como séries temporais. O método de coortes componentes, ele leva em consideração alguns aspectos que eu vou trazer para vocês e que a gente pode incorporar no nosso grupo e trabalhar esse método de coortes componentes. Eu vou deixar aqui aberto, para vocês conhecerem, saberem que existe, para a gente voltar a tratar disso, tá? Que eu acho que tem um potencial muito grande a gente colocar isso como um tipo de metodologia a ser desenvolvida no judiciário. E tem projeções socioeconômicas também, ou seja, a gente podemos projetar para o futuro a população por características do mercado de trabalho, emprego formal, informal, podemos projetar por nível de escolaridade, a questão da violência, podemos pensar também na questão da violência, enfim. Mas até mesmo essas projeções socioeconômicas, elas partem desse método de coortes componentes. Então, dando prosseguimento, e aqui eu prometo que não tem muitas equações matemáticas para frente, mas existe uma equação muito, até básica na demografia, mas que serve de pano de fundo, chamada de equação de equilíbrio demográfico, onde uma população no período final, aquela população no período inicial, mais os nascimentos, o born aqui, menos os óbitos, F, mais os que chegaram, os imigrantes, menos os emigrantes, os que saíram. Então, existe um fluxo de movimento populacional, né, que ele é colocado a partir dessa equação de equilíbrio demográfico, equação de equilíbrio, tá? E a partir dessa equação muito simples, eu só coloquei ela mais como uma representação de uma infinidade de equações na sequência, que é o que eu vou suprimir aqui, que você, a partir desse movimento de nascimentos, menos mortes, mais os que chegaram, menos os que saíram, você tem um movimento populacional, uma mudança populacional entre um período inicial 0 e t, ele é dado por essa equação, e a partir dela é construída várias taxas, medidas, e métodos estatísticos de probabilidade para se chegar a partir desse método de coortes componentes para calcular projeções de população. Dessa forma diferente, se comparado às séries temporais, esse método de componentes. Bom, que parte muito da questão de taxas demográficas, e parte muito, é um conjunto de métodos, eu diria que são mais de 20 métodos, que são utilizados dentro de um único modelo, que é o de coortes componentes, que envolve não só esse movimento de nascimentos, mortes, imigrantes e emigrantes, mas também métodos de correção de dados, de declaração de idade, ou seja, pessoal, o censo demográfico, as informações, o censo é fantástico, mas ele tem problema de declaração de idade, de subcobertura, sabe? Então, existem vários métodos demográficos de cobertura dos dados, enfim, existem vários métodos para se fazer essas projeções por componentes, aonde a ideia é exatamente dizer, olha, em 2010, a população de 0 a 4, em 2015, terá 5 a 9. Então, aplica-se uma taxa de probabilidade de morte, de imigração, de emigração. Então, aqui é só uma ilustração, tá? Esse diagrama do método de coortes componentes, que ele é um método dinâmico que envolve, ao longo do período de projeção, tanto, como eu disse, as 3 componentes demográficos, nascimentos, mortes e imigração, mas também outras variáveis externas que podem ser inseridas nesse modelo, tá? Então, esse é um método muito clássico na demografia que nós desenvolvemos e que nós podemos pensar para subgrupos populacionais específicos, pensando nas demandas do judiciário, tá? Eu tenho experiência no laboratório de projeções da UFMG, fui bolsista de doutorado lá, de uns 4 projetos, um do Ministério das Cidades, muito interessante, um da Copasa, enfim, participei de consultorias na área de projeções, e nós podemos, ano passado, eu vou comentar aqui também, fiz uma consultoria individual para a Vale, mineradora,
de projeções para municípios do quadrilátero ferrífero. Então, dá para nós pensarmos em metodologias de projeções muito mais, assim, eu posso afirmar para vocês, depois eu exploro mais robustas até, se comparado aos modelos de extrapolação matemática, tá? Eu acho que nesse nível. No Brasil, projeções oficiais é o IBGE, o CDPLAC do próprio UFMG, que eu fiz o doutorado lá. Eu coloquei alguns nomes de métodos aqui, que eu acho que vai no comentário muito rápido também. A UFRN, bom, eu sou suspeito, mas o meu departamento, não sou eu que estou coordenando, mas tem 2 professores mais sêniores. Eu tenho 3 anos de universidade, agora no meio do ano eu faço 3 anos, eu saio do estágio probatório. Mas na UFRN, o professor Marcos, o professor Flávio lideram um projeto muito interessante que foi desenvolvido, chamado Brasil Três Tempos, que foi financiado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência. Foi um projeto muito grande de construção de projeções municipais para todo o Brasil, utilizando o método bayesiano. E com isso, a UFRN virou referência nacional na construção de projeções de população, inclusive à frente do próprio CDPLAN, curiosamente. Então, a gente tem essa experiência lá no departamento também. A Fundação João Pinheiro e outros órgãos, né? Fundação SEAD, enfim, BGE tem essas projeções, que tem seus métodos, que acho que aqui eu vou pular nesse momento, tem algumas discussões interessantes. Aí eu só vou comentar uma coisa que foi legal, que é interessante. As projeções por outros componentes, projeções demográficas, pensando muito nessa questão da projeção, da análise de prognóstico da demanda judiciária, normalmente as projeções são feitas não para os municípios, mas para os estados, para as unidades da federação. Então, todo esse modelo dinâmico que vocês estão vendo de forma superficial e visual aqui à direita, ele é feito para os estados. E existem algumas técnicas de desagregação dessas projeções dos estados para os municípios. Então, quando a gente fala de uma projeção municipal, vou dar um exemplo. O que define, em grande medida, o fundo de participação dos municípios, o repasse dos recursos federais para os municípios, é o tamanho populacional dos municípios. Só que, na verdade, essa informação do tamanho populacional ano a ano, né, se pensarmos, nós temos a pesquisa do Ciência, ela é realizada somente a cada 10 anos. Então, o IBGE lança a mão, o IBGE produz, né, elabora projeções populacionais, e a partir dessas projeções, dessas estimativas de população por os anos pós-censitários, então vamos imaginar, por os anos após 2010, né, 2016, 2017, 2018, até 2020, já que não teve censo. O que define para o cálculo do repasse do Fundo de Participação dos Municípios o tamanho dessa população, que é definido por meio da projeção que é elaborada pelo IBGE. Essa projeção, por sua vez, ela não é uma projeção que foi feita pelos municípios. Então, existem algumas limitações estatísticas. É uma projeção feita pelos estados, muito robusta, aliás, muito confiável. E quanto maior a população, mais confiável é a projeção, até 2030, 2040, que seja. E aí, existem alguns métodos de desagregação, alguns métodos estatísticos automáticos, que desagregam essa projeção do estado para os municípios. O IBGE utiliza um método de Madeira e Simões chamado IBI, o CDPLAN utiliza um método mais robusto que o IBI, que é o do Chesney, a UFRN usa de base empírico. Enfim, há diferentes formas de se desagregar essa projeção do Estado para os municípios. Mas o fato objetivo onde eu quero chegar é que esses métodos de segregação têm algumas limitações importantes. Então, se nós fizermos um esforço de elaborar, por exemplo, a região metropolitana de Natal, uma projeção para a região metropolitana, e não uma projeção para o estado do Rio Grande do Norte, e depois a desagregação, nós teremos uma projeções populacionais e uma análise de prognóstico muito mais robusta das tendências populacionais futuras e por estratificações de níveis de escolaridade e mercado de trabalho, pensando nesse denominador da demanda futura de serviços do judiciário, se comparado às projeções tradicionais. Tá? Assim, eu acho que nesse nível fica legal. E um pouco disso que eu comentei, eu iria explorar um pouco mais aqui, mas eu já falei que tem diferentes métodos, então, de projeções para pequenas áreas. Vamos entender pequenas áreas como municípios, que também pode ser entendido como bairros, tá? Então, tem esse IBI, tem o método do Chesney, também conhecido como relação de coortes, que está em outro nome, esses métodos de desagregação das projeções, então acho que nesse nível está legal. E tem alguns métodos que nós chamamos de bottom-up, né, como os de microsimulação e os de difusão espacial. Esses, no caso, utilizam metodologias bem diferentes e um pouco convencionais, e que foi até o objeto da minha tese. A minha tese foi a construção de estimativas e projeções utilizando imagens de satélite, né? Então, são métodos considerados chamados de bottom-up, então, os de difusão espacial, as imagens de satélite estão com esse perfil aqui, dentro dessa organização,
Então, eu utilizei imagens de satélite, observando a expansão das manchas para estimar a população. Agora, esse é um tipo de aplicação muito específica, e aí eu acho que não preciso detalhar muito aqui. Mas o fato é que nós conseguimos, para muitas unidades, porque o problema também das imagens satélites é que a gente tem que, o nível de processamento é muito pesado, então é preciso, normalmente é um tipo de trabalho que nós conseguimos realizar para uma área menor, para poucos municípios. Mas pensando aqui no GPJus, nós podemos pensar em projeções e estudos de prognóstico, até para o Brasil inteiro, por meio dos métodos estatísticos clássicos de coordenadas componentes e os seus métodos de desagregação. Bom, o que eu vou tentar passar aqui então, um pouco mais rápido, assim, envolve toda uma discussão de demografia para a construção dessas projeções sobre as tendências futuras de população. Então, sem fazer aqui uma discussão extensa sobre a transição demográfica, mas o Brasil já há alguns anos ele convive com um padrão de baixíssimos, não baixos, baixíssimos níveis de fecundidade. Então, o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva no Brasil já está algo em torno de 1,5, que é abaixo de uma taxa que nós chamamos de taxa de reposição. Se a fecundidade de um país é abaixo de 2,1, aí tem um motivo para isso, do 2,1, e eu vou suprimir aqui, esse país, na ausência de migrações internacionais, que é o caso do Brasil, a migração internacional no Brasil ela pode ser considerada ínfima, ela não é representativa da população. A minha área, uma das minhas áreas de especialidade, além de projeção, é migração. O país necessariamente vai conviver com um envelhecimento populacional muito acelerado, né, e consequentemente, com problemas de ordem previdenciária, inclusive essa temática da reforma da Previdência, muito, né, que tivemos a reforma ano passado, retrasada a Previdência, realmente, né, o envelhecimento no Brasil é inevitável muito por conta da fecundidade. Né, aqueles que não são demógrafos, às vezes, acham que o envelhecimento da população está muito relacionado ao aumento da expectativa de vida. O peso da mortalidade é ínfimo para mudança na composição da população por idade, se comparado com a fecundidade. A fecundidade, ela sim é determinante para o envelhecimento populacional, e isso se dá por conta da menor entrada de população, né, de pessoas naquela população, no caso dos nascidos. Tá? Então, o Brasil já está com baixos níveis de fecundidade, e todos esses elementos, indicadores, são utilizados para fazer essas projeções. Aqui é só uma amostra, tá, pessoal? Tem muito mais coisa. Aqui foi para mostrar um pouco dessa questão da demanda, de uma publicação interessante, demanda Futura por Moradias, é um livro que foi publicado pela Federal Fluminense, que foi o resultado de uma pesquisa que eu participei e que eu pude ser um dos pesquisadores que construiu as últimas projeções da UFMG, foi por meio desse projeto, financiado pelo Ministério das Cidades. Tem esse livro, depois eu compartilho com vocês, onde eu tenho coautoria em alguns capítulos, né? Então, bem interessante aí, inclusive uma discussão sobre demanda de moradias e de habitação, que também é uma questão interessante, que tem relação com, né, a gente pode pensar em alguma proposta também relacionada à questão, né, habitacional, tem aquela questão do SIDAX, do Minha Casa Minha Vida, então a gente também faz uma discussão muito grande também sobre demanda por moradias, a questão de vulnerabilidade, exclusão, enfim. Mas é uma publicação interessante. E aqui, só vou fazer uma propaganda rápida do LEP, que é esse laboratório que é coordenado por esses professores, o professor Flávio, o professor Marcos, que desenvolve esse projeto de projeções bayesianas. Eu faço parte do LEP também, esse laboratório de estimativas e projeções. E são muitas as informações que aqui eu vou pular um pouco. Existe uma discussão na demografia muito grande, né? Então, vejam que para construir essas projeções é preciso corrigir os dados públicos, então os dados do DataSource sobre óbitos. Então, nós utilizamos metodologias para corrigir os dados do registro de óbitos, e aqui alguns resultados sintéticos de projeções. Tá? Então, primeiro, fazemos uma análise do grau de cobertura das informações, corrigimos esses óbitos adultos, óbitos infantis, e aqui dá para imaginar que podemos trabalhar com esse tipo de informação também, quer dizer, mortalidade infantil, enfim. E aqui alguns resultados, a taxa de crescimento da população feminina total, vejo que o mapa está bem claro, a taxa de crescimento utilizando as mesmas cores, na mesma legenda dos dois mapas, da população feminina com 65 anos ou mais, o crescimento naturalmente muito mais acelerado, claro, decorrente desse processo de envelhecimento populacional que já acontece em ritmo acelerado no Brasil. Vejam que a região norte tem municípios com ritmo de crescimento mais elevado, de um modo geral da população, talvez até mesmo porque a fecundidade em algumas áreas da Amazônia ainda estão um pouco elevadas,
Mas, enfim, a gente pode focar no Rio Grande do Norte, as comarcas, produzir todos esses indicadores das taxas de crescimento populacional e, claro, as projeções, né, essa distribuição da população, quer dizer, fazer uma relação da demografia com o judiciário em relação à distribuição da população por idade. Então, aqui nós temos o Brasil em 2010, o Brasil em 2020 está envelhecendo, as coortes que nasceram em períodos de alta fecundidade, é um fenômeno que nós chamamos de demografia de inércia demográfica. Então, aqui a pirâmide, antigamente, a base era larga, então as mulheres tinham muitos filhos em idade, né? As mulheres, a fecundidade das mulheres é muito elevada. Essas crianças as gerações lá da década de 60, 70, que nasceram muitos, né? A média de filhos era 3, 4, hoje estão em idade reprodutiva, em idade de trabalhar na PIA, né? População em idade ativa, mas é exatamente essa coorte, esse grupo, essa geração nossa que está em idade de trabalhar, fruto de um período de elevada fecundidade, que vai chegar logo em breve, na terceira idade, sendo que nós já temos um padrão reprodutivo muito abaixo daquela taxa de reposição, uma fecundidade hoje de 1,5, então as novas gerações muito menores em volume, e isso vai trazer uma carga, um sobrepeso, potenciar. E essa discussão da projeção, nós podemos fazer isso, pessoal, para os municípios do RN, para as comarcas, produzir informações como essa para as comarcas, mas não só pirâmides etárias, mostrando a distribuição de idade por sexo, mas por escolaridade, por mercado de trabalho, para a gente discutir um pouco, inclusive produzir e projetar pirâmides como essa dos dados dos processos, né? Quer dizer, a partir de base de dados do judiciário. É um pouco dessa visão que eu quero trazer de potencial para a gente aqui. Vou acelerar agora um pouco, estou vendo aqui são 15h30. O Nordeste, então, aqui só mostrando, né, que é a projeção da própria UFRN, aquela probabilística bayesiana, por municípios. Aqui, cada linha é um município. Tem alguns municípios que são influenciados pelos presídios, viu, pessoal? Então, você tem aqui um erro, não é um erro, é uma quantidade muito desproporcional de homens adultos jovens que são aqueles que estão no cárcere, né? Então, mas aqui já se observa entre 2010 a projeção para 2030 para o RN, e eu já tenho esse banco de dados por municípios até 2030, as projeções por idade e sexo da UFRN, para que a gente possa produzir alguns trabalhos sobre demanda e oferta de serviço judiciário, tá bom? Então aqui já é o envelhecimento da população, vocês percebam bem mais envelhecida a população aqui da pirâmide à direita se comparada à esquerda. Bom, então, partindo, eu acredito que já quase para o final, nas últimas décadas, bom, aqui ainda tem mais uma temática sobre projeções, que foi o principal, né, tema meu aqui nessa apresentação, que nas últimas décadas tem se observado um aumento pela busca por informações mais detalhadas, e nesse sentido tem algumas metodologias demográficas muito específicas, e agora menos clássicas, menos utilizadas, chamadas de variáveis sintomáticas, que são alternativas, tá, para a produção de estimativas e projeções de população para pequenas áreas. Então, é bem interessante. Então, por exemplo, pensem que além dessas metodologias de coortes componentes que eu comentei aqui, a gente pode utilizar dados que são sintomáticos da mudança populacional. Por exemplo, número de eleitores, para a gente entender como é que está o crescimento populacional numa comarca, pensando muito na justiça eleitoral, número de crianças em idade escolar, pensando no ensino escolar, os dados do SIDAX são uma fonte sintomática interessante, porque aquela coorte de 100 milhões, ela é ano a ano. Então, essa é a última pesquisa do censo, porque as projeções por coortes componentes, elas são feitas a partir de dados de censo demográfico necessariamente. Sem que explicar nesse momento por quê. Então, imaginem que uma projeção dessa do IBGE, que é utilizada para o FTM, ela parte de 2010, tá? Se pensarmos que 2010 está bastante distante, a gente tem algumas metodologias que nos permitem projetar a população, mas a partir de dados mais recentes, de 2018, 2019, como esse que eu comentei, né? Número de eleitores, número de matrículas escolares, enfim, população empregada no mercado formal, mês, enfim, para se estimar o tamanho populacional em diferentes níveis geográficos. Então, existe esse potencial de metodologias, eu trabalho com elas, porque se pensarmos as imagens satélites, é um tipo de variável sintomática do crescimento. Então, eu fiz um trabalho, como eu comentei, para a Vale, no ano passado, de uma projeção para os municípios do quadrilátero ferrífero, que sem querer escondeu aqui, para Ouro Preto aqui. Então, olha que interessante, a projeção, vou pular aqui a razão censitária, porque eu acho que agora não convém, mas a projeção do IBGE, a da UFRN e a do CDPLAR, essas cores laranja, cinza e amarela, elas estão aqui, a projeção delas para o município de Ouro Preto, e aí quando vocês observam, assim, a razão censitária aqui foi um método que eu utilizei, matemático, baseado em dados de matrícula escolar e número de eleitores, para se estimar a população de Ouro Preto, e podemos fazer isso aqui rapidamente, é muito rápido de processar isso para todos os municípios do RN, por comarca, para os anos mais recentes, o tamanho populacional, mostrou que, por meio dessa metodologia, esse R-Sense aqui,
é a utilização, é a construção de estimativas baseado nessas variáveis sintomáticas que eu utilizei para Ouro Preto. Vejam que depois do ano de 2015, nós temos ali já uma inflexão econômica da crise, né, pessoal, que sucedeu no Brasil na época do governo Dilma e, consequentemente, depois das crises econômicas dos anos seguintes, aquela queda de menos 3% do PIB ao ano, enfim. Olha como é que é interessante que as projeções demográficas, elas não captam mudanças muito abruptas econômicas em pequenas áreas. Elas não captam, tá? Então, as projeções, elas têm essa limitação de não captar as mudanças em pequenas áreas. Elas são muito estáveis, elas são muito seguras no nível das unidades da federação, mas essas projeções feitas para os estados e desagregadas para os municípios por meio daqueles métodos como a RBI, elas não captam mudanças abruptas. Então, tem métodos como de variáveis sintomáticas que a gente consegue calcular que mostram essas rupturas no ritmo de crescimento. Vamos imaginar que podemos fazer isso tanto para os dados primários de base de dados do judiciário, como também, esse tipo de metodologia, sem detalhar aqui, como também pensando na população como um todo. Aí, repito, essa questão da comarca, pensar unidades geográficas do judiciário, metodologias como essa que nos permitem ter informações mais recentes sobre a mudança no ritmo de crescimento, aonde eu comento muito resumidamente que quanto menor a unidade geográfica, quando a gente fala em município, um município, pessoal, se entra uma indústria, né, uma atividade qualquer específica, no município, entre uma década e outra, ele pode ter uma ruptura, ele deixa de crescer ou passa a crescer, enfim. Então, existem métodos que são mais sensíveis para se projetar a população em pequenas áreas que a gente pode explorar também. Aqui eu vou pular, são alguns resultados por cenários que eu construí nessa projeção. O cenário A era um cenário de estagnação econômica, o cenário B era de uma recuperação econômica mais acelerada dessa crise agora, da pandemia. É até interessante, assim, porque eu trabalhei muito como economista, que ela projetou dados também do mercado de trabalho, tá, utilizando dados da RAIS, e aí veja que no preto a gente tem dois cenários de projeções diferentes, que é bem interessante. A gente também pode trabalhar com cenários de projeções diferentes. Eu acho que, inclusive, para o judiciário é muito interessante trabalhar com diferentes cenários, tá? Aqui é mais um exemplo visual dessas pirâmides, para o preto eu vou passar. E a análise especial, aí, até por uma questão de tempo, eu vou suprimir aqui, embora seja uma área meio de expertise, talvez a gente pense nesse nível da minha exposição como uma representação dos dados, né? Então, eu participei, esses dois mapas que vocês estão vendo, eu achei interessante colocar aqui, porque eu participei de um projeto no Departamento de Ciência Política da FMG, que não é o Departamento da Demografia lá, é o outro, onde nós produzimos um atlas muito interessante, usando técnicas de geoprocessamento, né? Eu trabalho muito com mapeamento também, então, poder representar essas informações no espaço é muito interessante, então, vejam aqui, que foi um atlas sobre a questão do perfil dos profissionais de assistência social no país, tá? Aqueles que trabalham nos CREAS, nos CRAS, enfim, tá bom? E foi bem interessante, então, aqui, só nesse mapa, claro, não vou aqui ficar explorando uma outra temática, não é isso, mas veja como é que em São Paulo nós temos uma prevalência de profissionais de assistência social do regime CLT, contra profissionais, uma prevalência na região Nordeste e Norte, e até em Minas Gerais, de profissionais da assistência social sem vínculo permanente, né? Ou seja, uma relação muito mais frágil do ponto de vista empregatício, com pior qualificação. Então, a gente pode mapear o perfil da assistência social no Brasil, tá? E usamos métodos interessantes. Aqui tem alguns mapas de cluster, eu não vou detalhar agora, eu estou ministrando atualmente uma disciplina que eu comecei semana passada de demografia espacial, para poder, com o objetivo de espacializar, de ensinar os métodos de cartografia, de fazer mapas, mas alguns interessantes como esse, que não mapeiam todos os municípios, mapeiam somente aqueles que têm alguma relevância estatística, vamos resumir assim, tá bom? Que são áreas de cluster, e aqui tem, inclusive, lá tinha um indicador interessante, no Munic é um banco de dados dos municípios, para quem não conhece, sobre a taxa de execução, ou seja, quais são os municípios, em vermelho aqui são os municípios que utilizam muito, que tem uma taxa de execução elevada. Em azul, os municípios têm uma taxa de execução muito baixa. A taxa de execução é o percentual dos recursos do governo federal destinados aos municípios que são, de fato, utilizados pelos municípios com a finalidade da assistência social. Então, ou seja, essa pesquisa, por exemplo, mostrou que muitos municípios recebem recurso federal de assistência social e, por conta de uma questão de burocracia, os gestores municipais nem sabem que tem esse recurso disponível, que só pode ser utilizado para essa finalidade. Enfim, aqui foi só um exemplo de representação de dados, que já foge um pouco, talvez, à questão das projeções, mas aqui, sim, aqui é um exemplo de mapeamento de autocorrelação, esse aqui é um mapa de significância estatística, mostrando a taxa de crescimento no período 2010 a 2030.
foi um mapa que eu fiz para o relatório do Ministério das Cidades, onde mostra as áreas de maior crescimento populacional e de menor. Então, é claro, a população mais envelhecida, o sul aqui, tem uma fecundidade muito menor, a fecundidade no sul já é bem menor que 1,5, tá? Então, tem um ritmo de crescimento populacional bem abaixo, se comparado a outras áreas, mas, enfim, é só uma representação. Aqui foi só um visual também sobre muito do trabalho que eu também faço na minha tese, de selecionar as manchas para estimar a população e distribuir. Então, nós podemos pensar muito em questão de estudos de demanda e oferta no judiciário, na região metropolitana de Natal, e eu posso lançar mão desse tipo de metodologia de imagem satélite, para podermos, inclusive, pensarmos em políticas públicas judiciárias. Então, partindo para o final, agora sim, tá, pessoal, aqui são os últimos 6 slides, 3:40, as potencialidades, né, que eu vejo para trazer para a discussão. Então, utilização das bases de dados do judiciário, das fontes de dados e metodologias demográficas, né, quer dizer, pensar nessas duas fontes, quer dizer, as fontes de dados demográficas, mas também de pensarmos possibilidades de adquirirmos, né, as bases de dados do judiciário, porque, na verdade, um exemplo que eu dou é que, para trabalharmos até mesmo a questão da correlação, tá? A correlação do ritmo das transformações populacionais, dessas projeções que eu estou mostrando, do CDPLAR, da UFRN, do IBGE, seria muito interessante nós fazermos alguns estudos de correlação com os dados do judiciário. Então, aqui alguns insights que eu trouxe para vocês aqui. Por exemplo, né, estudos de prognóstico, a partir da elaboração de projeções populacionais por pequenas áreas e por características da população que interessem aos estudos do judiciário. Também estudos de prognóstico a partir das bases de dados do judiciário, né, e de modelos por séries temporais também, quer dizer, continua sendo importante os modelos de séries temporais, porque a partir das bases de dados, dos processos, daquela taxa de congestionamento, a gente pode utilizar esse modelo de séries temporais também, assim como foi feito na pesquisa de 2017, para extrapolar essa tendência, tá, do serviço judiciário, mas tendo em vista as tendências da população como denominador para a produção de taxas futuras para o planejamento. Estudos de causalidade, aí eu acho que é um ponto legal, que foi um serviço de reflexão para essa apresentação, já estou encerrando, viu, pessoal, de estudos de causalidade entre as características da população e tipos de processo. Então, imaginar que podemos trabalhar com alguns modelos lineares, regressão, né, lineares, não lineares, logísticos, enfim, para fazer uma relação dos tipos de processos que estão crescendo em maior quantidade, enfim, e as características desses processos em face às características da população, né? Então, a gente pode fazer alguns estudos de causalidade, sim, entender, assim, qual que é o tipo de processo, né, de processo, na verdade, sendo ainda mais sintético, entender o tipo de processo, a característica dos processos em face àquele público-alvo, aquela população que está ali localizada naquela comarca, tá? Mapeamento dos resultados em diferentes níveis geográficos de análise, eu acho que é uma questão interessante nesse meu perfil também, de trabalhar a distribuição geográfica da demanda. A construção de indicadores, que aí eu acho que é uma coisa que, vejam, eu tenho ministrado disciplinas de indicadores, Departamento de Políticas Públicas, Departamento de Turismo e outros departamentos, e aí, no momento futuro, nós podemos organizar uma discussão somente sobre os indicadores, já né, acho que uma das etapas seguintes é nós pensarmos juntos, né, sobre quais seriam os indicadores que a gente poderia, no primeiro momento, estar organizando um banco de dados para a elaboração de artigos e trabalhos no GPJus. Eu trouxe aqui essas capas aqui de relatórios da ONU, porque talvez um dos projetos mais interessantes que eu participei foi do primeiro censo demográfico do Afeganistão, que foi um projeto da UNFPA, onde nós trabalhamos com uma carteira de indicadores internacionais sobre o mercado de trabalho e montamos esses relatórios temáticos de educação, de gênero, e foram 12 relatórios temáticos. A minha ideia de colocar isso aqui foi para dizer assim, pessoal, a gente pode abrir ainda mais essa apresentação bastante, tá? Nas próximas semanas a gente agenda para discutir, assim, especificamente, quais são os indicadores de mercado de trabalho que podem ser interessantes para fazer uma aplicação de componentes principais daquela que eu comentei, né, no início do trabalho, daquele relatório que eu mostrei para vocês. Então, a gente pode discutir os indicadores, tá? Aqui, porque, assim, é um mundo, uma infinidade para cada uma dessas áreas. Eu trabalho muito com indicador de educação, mercado de trabalho, migração e as projeções. E para fechar, aqui são os últimos 2 slides, qual a finalidade desses produtos propostos, né? Aí tem esse trecho que eu extraí do próprio projeto elaborado pelo Sinan, que ficou excelente,
o Sr. Luciano submeteu ao CNPq. Então, veja, né, fortalecer as pesquisas aqui, uma síntese aqui do que nós colocamos na nossa proposta de GPJus, eu acho interessante trazer esse contexto. Fortalecer as pesquisas em torno da administração do Poder Judiciário e avaliação de políticas públicas implementadas pela Justiça, disseminando informações. Aí tudo bem, provavelmente publicações de artigos científicos. Agora, olha que interessante, realizar análise de diagnóstico dos problemas e conjunturas, fornecer subsídios com base nas pesquisas que apoiam a formulação de políticas judiciárias. Aí eu acho legal trazer esse trecho do projeto, porque, como que eu discuti aqui, mesmo que de forma genérica, muitas das dimensões aqui das questões, vocês já puderam perceber que é possível nós desenvolvermos e pensarmos como grupo indicadores para a construção de medidas que possam subsidiar a formulação de políticas judiciais, né, desenvolver pesquisas interdisciplinares, enfim. E os próximos passos, eu encerro assim, né, relacionados aos indicadores e médios demográficos, a estrutura judiciária, né, as diferentes justiças, elencando as prioridades de pesquisa, definição de indicadores básicos para essa análise diagnóstica, eu acabei de falar, inclusive do perfil demográfico da população, delimitação das unidades administrativas de gestão, para o mapeamento desses indicadores, tudo pensando em diagnóstico, solicitação e aquisição das bases de dados judiciários. Eu acho que isso é um ponto muito importante, da gente adquirir essas bases para uma análise preliminar exploratória, tá? E a escolha de uma projeção oficial, inicial. No primeiro momento, a gente não precisa produzir a projeção, que dá trabalho, mas no primeiro momento, sem financiamento, a gente fazer a escolha de uma projeção para uma análise de prognóstico das demandas judiciárias a partir de informações por idade e sexo, através das unidades administrativas de gestão, então, quer dizer, mapear essa projeção de população para as unidades do judiciário, e até mesmo intra-urbano, se for o caso, a gente pode discutir. E, para encerrar, a construção de um plano de trabalho robusto com metodologias estocásticas para análise, diagnóstico e prognóstico de demanda e oferta de serviços judiciários para submissões a editais, que eu acho que a gente tem esse potencial aqui no grupo, e a integração de métodos demográficos à metodologia de produtividade do judiciário, né, que aí tem algumas que eu já tenho visto que seria muito interessante a gente tentar associar esses métodos a algumas metodologias de produtividade que tem na literatura, como o IPCJus, tá? É isso. Obrigado. Obrigado, Javes. Bom, muita informação, né? Excelente. Agora, eu devo confessar meus limites, né, de acompanhar o raciocínio de uma área que é uma área que eu estou aprendendo ainda com a sua didática aí, está me ajudando a entender. Eu vou passar para os debates, eu vou parar a gravação, porque eu acho que a parte que a gente realmente deve disponibilizar para a gravação é a sua apresentação. Só um minutinho.